Boa noite ou boa tarde a todos. Quem já foi escoteiro aqui? Ok. Porque o Baden-Powell dizia é sob a chuva que se reconhece os bons escoteiros, não é verdade? E, aliás, eu também fui escoteiro. Mas vamos deixar os escoteiros de lado por hoje. E je dois parler français? Ah, je dois parler por quê? Porque eu estou no Brasil? Non. Non. Non, parce que... Ah, d'accord. Du coup, si je parle... Ah oui, ben voilà. D'accord, ben je vais parler en français. Bon, écoutez, chers amis... Não, fala brésilien. En português. Então, obrigado, estou às ordens. Prezados amigos, mais novamente uma oportunidade de recebê-los aqui na residência da França, com personalidades de prestígio. Hoje conosco o senhor embaixador Rubens Barbosa, que nos faz a honra de estar presente, a Irene Vidagala, representante do Escritório de Relações Exteriores da República Federativa do Brasil, aqui em São Paulo, Luiz Felipe Dávila, inúmeros entre vocês presentes, também vi o desembargador Alfredo Atier, nosso querido Fernando Menezes de Almeida. É sempre um grande prazer recebê-los aqui nesta residência da França para, na verdade, cultivar o propósito do que deve ser uma residência da França, que é o propósito deve ser um lugar de interação, de intercâmbio, de diálogo, em particular em países como o Brasil, que tanta vontade tem de compartilhar ideias e que são países com imensa criatividade. Então, para nós é fundamental cumprir esta missão de juntar intelectos, de juntar ideias para entender o mundo como ele é. É um grande perigo hoje ver o mundo como nós gostaríamos que ele fosse. É importante entender o mundo como ele é para poder avançar, para poder trabalhar em prol de um mundo melhor. Isso vem depois. E hoje é uma grande honra receber uma personalidade da pesquisa em ciências políticas que já esteve aqui no Brasil, mas a gente gostou tanto que pediu para ele voltar, que é o Dominique Régnier, professor de Universidade de Sciences Po, diretor-geral de uma fundação pela inovação política, né? O Brasil aqui em particular, tanto a procura, um país apaixonado pela inovação e que, de vez em quando, de tropeço em tropeço, de essa qualidade que tem o Brasil, que eu gosto de chamar de brésiliens. Não é? Brésiliens, que realmente não há outro país no mundo que tenha um povo tão forte assim para se levantar e continuar caminhando, embora todas as dificuldades, como aquela que temos hoje, essa chuva louca, né? Mas então é muito útil a presença de pessoas como o professor Dominique, autor de numerosas pesquisas em ciências políticas, também é diretor da série L'Opinion Européenne, que é uma publicação anual sobre o estado justamente da opinião pública na Europa. Entre diversas publicações podemos mencionar O Triunfo da Opinião Pública, o espaço público francês do 16º ao 20º século, Populismos, La Pente Fatale, La Pente au Declínio, La Pente Fatale. Trabalhos também sobre o terrorismo, mas geralmente focado no risco populista. Então, bom, sem mais, eu não sei, eu sempre falo demais. Então, isso sempre me dizem depois, quando as pessoas se liberam um pouquinho com o espumante, realmente você fala demais. Bom, ok. Então, muito obrigado. Merci beaucoup pour la présence. Merci à Octavio pour cette mission que tu t'es donnée de porter le débat, voilà. Et donc je suis très heureux d'ouvrir la résidence de France pour une nouvelle fois avec República do Amanhã, œuvrer à ce dialogue dont le Brésil a tellement besoin en votre présence, chers amis. Excellente soirée. Merci. Merci.
Muito obrigado, senhor cônsul, por mais uma vez nos acolher aqui nessa sua casa. Eu acho que esse deve ser o 7º encontro que nós fazemos aqui. Ele sempre nos acolhe com muito interesse. É um amigo do República da Manhã, esse think tank que existe desde 2015 e foi criado justamente para nos ajudar a pensar essas grandes transformações que estão em curso no mundo e seus impactos no Brasil, essa subestimação dos seus impactos, sejam eles positivos ou negativos, sobretudo a revolução digital e a revolução cognitiva, como é que isso afeta a política, como é que isso afeta o mundo do trabalho, como é que isso afeta a vida das pessoas. E foi com esse objetivo de trazer o humano para dentro desse debate que nós criamos o República da Manhã. E nesse contexto, a amizade com o Dominique Renier acabou surgindo uma oportunidade para que o República da Manhã participasse dessa espetacular enquete planetária. É uma enquete planetária. 42 países, onde, sob a coordenação do Dominique Renier, nós temos a temperatura precisa do estado da democracia no mundo. E o mais rico dessa iniciativa é o fato de ser um trabalho com open data, ou seja, todos os dados das 60, não me lembro quantas perguntas, 60 perguntas de todos os 42 países estão abertos. Então, qualquer estudante de relações internacionais ou de ciência política pode fazer qualquer cruzamento temático por grupo de países que queira para fortalecer os seus conhecimentos. Então, acho que isso é um grande mérito, uma pesquisa com dados abertos à disposição de todos. Eu vou passar a palavra para o Dominique Renier, que vai nos fazer a apresentação dos principais resultados dessa pesquisa. Depois nós vamos ter uma sessão de perguntas e respostas, e eu convido, obviamente, todos que estão aqui para ficarem para o nosso coquetel na sequência aqui do nosso encontro. Muito obrigado pela presença de todos. Dominique, a palavra é sua. Mais moi, je vais parler en français. Eu vou falar em francês. Monsieur le consul, merci beaucoup pour votre accueil. Senhor cônsul, muito obrigado pelo seu acolhimento, muito obrigado, meu caro amigo, por essas palavras. Estou muito feliz de estar novamente com vocês em São Paulo para evocar, mencionar os resultados dessa pesquisa que o Otávio acabou de apresentar, ou digamos de apresentar de forma global e com seus principais princípios. Como foi dito, graças ao Antoni Tayeb, e é por isso que eu estou feliz de estar aqui, existe agora uma edição brasileira. Tinha, um pouco antes, uma edição francesa, uma edição em inglês, e agora existe uma edição brasileira, o que nos traz muito orgulho, e é o motivo pelo qual eu estou muito feliz hoje de poder compartilhar com vocês essa primeira conversa na ocasião do lançamento da primeira edição brasileira. Eu vou me deslocar um pouquinho, vou caminhar um pouquinho, e às vezes eu vou utilizar o computador para passar os slides. Otávio apresentou as 3 instituições que estão reunidas, estão ali, vocês podem ver, 3 think tank. É necessário realmente trabalhar de forma conjunta, porque uma pesquisa como essa, em 42 países, representa muito dinheiro. A primeira dificuldade, então, é encontrar os financiamentos. Em 2017, eu fiz uma primeira pesquisa somente com minha fundação, em 26 países, e a ideia era depois poder realizar uma segunda pesquisa com mais países para que a gente consiga ter mais relevância. A gente pretende organizar uma terceira pesquisa em mais países ainda. E não se trata de recorde, de bater, de superar a meta, mas a ideia é realmente propor aos cidadãos e a quem se preocupa
com a maneira como os assuntos mundiais estão indo, a ideia é propor em open data, em livre acesso, gratuitamente, evidentemente, todos os dados em relação ao estado da democracia, assim como da evolução da democracia no tempo presente. Não é um momento qualquer. Eu acho que cada um de nós aqui sabe disso. A democracia, hoje em dia, digamos o que eu acho, está numa situação complicada à escala do mundo. E, evidentemente, a democracia brasileira está tendo dificuldades, mas a democracia francesa também. A democracia americana também, aliás. A democracia britânica a gente não sabe ao certo. O sistema democrático alemão está em crise. Existe um problema claro para conseguir as maiorias. Os espanhóis também não conseguem obter maioria no parlamento. Eles estão votando constantemente e tem um problema com a Catalunha, que organizou um referendo que não era constitucional e que levou a situações relativamente tensas. A democracia belga está quase estourando. A democracia húngara e a democracia polonesa estão muito contestadas também dentro da União Europeia. Tem alguns que dizem que estão saindo da democracia, como se fosse uma pós-democracia. E nós temos também a situação de Israel, que faz parte do escopo. Se vocês acompanharem um pouco a situação de Israel, a democracia israelense atualmente, ela precisa achar soluções para poder continuar funcionando. E eu poderia continuar essa lista. O que eu quero dizer é que eu não me posiciono do ponto de vista de um sistema democrático que funcionaria supostamente para poder observar sistemas democráticos que não funcionam, mas eu me posiciono mais numa hipótese de uma crise universal do modelo democrático, que tem suas razões próprias, cada país tem suas próprias razões, situações que eu nem conheço especificamente, porque se trata de um país, é uma coisa muito complexa, evidentemente. Mas a gente vê também alguns elementos em comum, forças comuns, que às vezes levam as coisas em uma direção que talvez possa ser desfavorável à democracia para os próximos anos. Então, eu diria que é isso que a gente quer estudar e essa pesquisa pretende contribuir. Então, eu não vou incomodar vocês com detalhes técnicos, mas digamos que a pesquisa foi conduzida em 33 idiomas diferentes, quase 36.400 pessoas de mais de 18 anos ou mais foram entrevistadas. Eu não vou falar mais sobre a técnica, se vocês quiserem a gente pode trocar ideias sobre isso, mas é o Instituto Ipsos que eu escolhi, porque esse instituto tem uma capacidade de investigação muito grande, de pesquisa em muitos países, e os dados que estão em Open Data gratuitamente online são dados que estão disponíveis em cada um dos 33 idiomas. O questionário que foi aplicado para essa pesquisa de, se não me engano, 33 perguntas, ou 35 perguntas, não me lembro. É um questionário que existe em todos os idiomas da pesquisa. Ou seja, isso nos permite compartilhar com muita gente os resultados dessa pesquisa. Aqui estão alguns temas que foram mencionados na pesquisa, mas eu não vou detalhar tudo isso, e aqui estão os países que foram contemplados pela pesquisa. Então, vocês têm os 42 países, como vocês podem ver, mas também calculamos uma média para a União Europeia, para poder ter um elemento de comparação, e a gente também calculou uma média global no conjunto dos 42 países. Para quem tem mínimo de sensibilidade estatística, eu queria apenas dizer que, evidentemente, nós não acrescentamos os resultados divididos por 42. Nós criamos uma pontuação para poder levar em consideração o peso demográfico de cada país, sendo que o Brasil
pese muito mais do que o Luxemburgo, o que é normal, porque senão nós teríamos uma média estranha em que o valor, a pontuação dos Estados Unidos seria a mesma da França ou não sei qual país. Então, realmente é uma média ponderada pelo peso demográfico no conjunto da população dos 42 países. Então, aqui estão as 3 versões e realmente queria ressaltar minha alegria, minha felicidade de estar aqui. Nós somos uma fundação e, como a maioria das fundações, nós temos dificuldade de achar os recursos. Então, eu estou muito feliz e até orgulhoso de estar aqui. Mas eu devo dizer que toda a minha equipe que ficou em Paris está morrendo de ciúme e está um pouco infeliz também, porque eles queriam estar, estão um pouco tristes, são pessoas formidáveis, excepcionais, que queriam estar aqui conosco. Eu devo dizer que 45 pesquisadores foram mobilizados para isso, ou seja, sozinho a gente não faz nada além de besteira. Então é preciso fornecer muitos esforços e muita inteligência para conseguir um resultado desse. Então nós temos um volume que é sobre os desafios e um volume sobre os países. E neste volume sobre os países tem sempre uma página dupla que propõe uma análise específica dos resultados neste país em específico. Peguei 2 exemplos aqui, a França e o Brasil, mas existem 42 páginas duplas assim, dedicadas a um país, cada uma delas. Então, quais conclusões podemos tirar a partir dessa pesquisa? Primeiro, em relação aos grandes princípios democráticos, eu diria que existe uma espécie de uma boa notícia, digamos. É um pouco complicado, vocês vão entender agora, mas acho que a gente pode formular uma hipótese que existe. A boa notícia seria que, e que surpreende, aliás, é que os grandes princípios democráticos estão muito aceitos. É um plebiscito, as pessoas concordam muito massivamente com esses princípios. Se escolhemos 2 indicadores muito interessantes do ponto de vista da análise, o primeiro indicador seria esse. A globalização é uma oportunidade ou uma ameaça? Isso é uma questão que diz muito para poder analisar. E o segundo indicador é a questão do apego ao caráter pluralista de uma sociedade. A possibilidade de ter opiniões diferentes, divergentes. Temos uma série de perguntas, eu não posso mencionar tudo agora, é claro, mas em relação a essa questão, a essa pergunta, globalização é uma oportunidade ou uma ameaça, vocês veem que muito massivamente o conjunto dos 42 países, das 36 mil pessoas entrevistadas, a globalização é uma oportunidade. Ou seja, que todas as pessoas que entrevistamos, em relação a essa ruptura, digamos, fundamental, essa clivagem, existe a ideia de que a possibilidade de unir a humanidade através da globalização é mais uma sorte, uma oportunidade. Antes de ver os resultados da pesquisa, eu não acharia necessariamente aquilo. Nós poderíamos imaginar uma retratação nacionalista, e eu menciono isso, aliás, eu na verdade contesto a ideia de que existe um fechamento das identidades sobre o nacionalismo, digamos um fechamento nacionalista. A gente vai ver o que existe no lugar disso. Quando a gente perguntou aos entrevistados em termos de política econômica, se eles diriam que o Estado tem que ter mais influências na economia e que o mercado deve ser mais regulamentado, vocês veem isso corresponde com isso, né? Ou que o governo deve ter menos influência na economia e que o mercado deve ser menos regulamentado. Vocês veem que nós temos 59% globalmente que tem uma opinião que não somente é favorável à globalização, mas que também pensa que, afinal, talvez deveria deixar a economia funcionar. Eu não sei se todo mundo se dá conta ao certo do que essa pergunta significa. A gente não tem como ter certeza daquilo, mas a gente tem essa resposta. E isso, de certa forma, é coerente com uma série de perguntas que foram feitas em relação aos valores de abertura, de pluralismo, de diferenças, que todas obtêm uma resposta majoritária.
Vejam, por exemplo, para cada uma das seguintes afirmações, indique se é importante para o bom funcionamento da democracia. Poder manifestar, seja nas ruas, sair às ruas. 82% consideram que sim, é importante poder manifestar para o bom funcionamento da democracia. 82%, não é pouco não. Participar da tomada de decisões, 96%. Poder votar nos candidatos da sua escolha, 97%. As pessoas querem escolher seus governantes. E ter o direito de dizer o que se pensa, 98%. Esses são exemplos de perguntas que foram feitas e vejam as respostas. Não é possível afirmar que existe uma rejeição da democracia. Existem elementos que realmente apoiam a ideia de um modelo de tipo democrático. Então, quando a gente vê esses elementos positivos, a gente, aos poucos, vai se dar conta de que existem elementos contrastados ou até negativos. É um pouco, digamos, a outra face da moeda. Então, nós escolhemos essa imagem justamente porque o que nos reúne. Tem muitas coisas para dizer sobre os oceanos e o mar, etc. Inclusive, o que distinguia antigamente os atenianos e os gregos, os esparciatos. Vocês sabem que os atenianos eram marinheiros e os esparciatos nunca iam em barco, a não ser para uma viagem curta. Eles preferiam a terra, ou seja, que os povos marinhos gostam de democracia. Elementos negativos. No seu país, diria que a democracia funciona muito bem, A média global é 51%, tá? Não é uma média muito elevada. 51% dos entrevistados consideram que no seu país a democracia funciona bem. No Brasil é apenas 23%. É o penúltimo país desse ponto de vista em termos de satisfação. Os brasileiros estão muito decepcionados, muito críticos em relação à maneira como a democracia funciona no seu país. A França é 53%, também não é um grande triunfo, ou seja, não tem essa consolidação. Eu acho que é muito pouco, para ser sincero. Não tem a solidez, digamos. Quer dizer, a gente se pergunta, o que isso significa? Não significa que as pessoas se enganam. Óbvio. Significa que, do ponto de vista deles, não funciona bem. E existem problemas que a gente não consegue identificar. Às vezes eles têm sentimento de não serem ouvidos. A gente não sabe, mas é preciso ver aqui. Por exemplo, a Noruega. Se tiver pessoas aqui que têm vínculos com a Noruega, que consuleza, eles acham a 80% que a democracia funciona bem, 88% na Suíça, sempre tirando onda com a gente, os suíços, Canadá, Nova Zelândia, Suécia, Malta, Irlanda, Áustria, Holanda, Finlândia, Israel, Estados Unidos. Eu não vou citar tudo, mas vocês veem que aqui se trata de uma democracia do norte, digamos, mais os Estados Unidos, em que realmente a satisfação em relação à maneira como a democracia funciona, assim como a confiança nas instituições políticas, como partidos, parlamento, governos, etc., está num nível muito mais alto. São sociedades de maior confiança, talvez, em que se tem maior confiança, digamos, do que a outra parte desse gráfico, onde a gente vê sociedades que passam por desconfiança, digamos. Mas o nível global, 51%, não é muito elevado, a média para esses 42 países, né? Eu acho que podemos dizer isso dessa forma. Então, quem detém o maior poder em seu país? Quando a gente vê as respostas que foram dadas a essa pergunta, vejam bem. O povo, 16%. Ou seja, a gente fala de democracias, tá? Em regimes democráticos, o povo não tem poder. É um pouco curioso ver isso, porque é justamente a promessa da democracia, dar o poder ao povo.
Então, nem sempre é muito claro, mas a gente vê os mais ricos, 45%, são considerados como aqueles que detêm o maior poder em seu país. É claro que os mais ricos têm mais poder, não é contestável aquilo, mas o que é interessante é que o sentimento de que o verdadeiro poder está do lado dos mais ricos e não do lado do povo. E também não dos representantes eleitos, 35%, ou seja, os eleitos teriam menos poder. E é interessante ver que a classe política é diferente dos eleitos, dos representantes eleitos. A classe política, os políticos, 66%. Eu acho, não posso ter certeza, mas eu acredito que isso significa que existe um mundo, é como se fosse, existe um mundo que faz política, que não são os eleitos, são pessoas que fazem política, que vivem da política, têm muito poder, precisamente porque a gente não sabe ao certo o que eles andam fazendo. Eles não parecem muito responsáveis, porque a gente não elegeu eles, e eles estão sempre nas esferas de poder, um pouco fora do controle. Então isso é uma coisa que é muito preocupante, porque a gente vê que a gente tem as grandes empresas, 41%, ou seja, digamos que teríamos 3 formas de poder que não tem nada a ver com as eleições, os mercados financeiros, o mercado financeiro 29%, quarta forma de poder que não tem nada a ver com o processo eleitoral. Então a gente tem uma ideia amplamente demonstrada aqui de que, do ponto de vista das pessoas entrevistadas, os eleitos, o povo não tem poder, não detém o poder. Os sindicatos que têm dificuldade já em dirigir seus próprios filiados, os sindicatos não fazem parte dos itens propostos a essa. A gente vai voltar a falar sobre isso, sobre a confiança nos sindicatos. Aliás, está aqui, esse próximo slide. Você vê que o cliente está sendo atendido muito rápido, viu? Isso é uma economia de plataforma. Isso é muito impressionante, a confiança nas instituições. Vocês veem aqui que isso é a média dos 42 países, tá? Os partidos políticos têm 23% de confiança, apenas 1/4. Os partidos políticos, se a gente não gosta deles, é problemático, porque é o coração da vida democrática. É preciso ter partidos políticos. Os cidadãos precisam dos partidos para se ajudar a entender, a se engajar, a deliberar. Enfim, é fundamental. É uma ideia que talvez seja um pouco ingênua dizer que os partidos políticos têm que desaparecer, porque o que teria no lugar deles? É preciso ter partidos que têm um estatuto jurídico, que é possível de controlar, prestar conta, apresenta candidatos, propõe programas, mas eles têm uma péssima fama, muito má, muito ruim. Então talvez não seja tão surpreendente, mas isso é muito problemático. Agora, a mídia, que eu diria que é um outro aspecto da representação. A gente sabe que a mídia, eles têm uma imagem que é uma fama que é um pouco desgastada por, às vezes, motivos um pouco imaginários. Às vezes, é claro que tem erros, mas todo mundo comete erro. E a mídia geralmente é muito alvo das críticas. Os governos têm 36% de confiança. Para organismos de direção que emanam diretamente das preferências coletivas, obter apenas 36% de confiança, em média, nos 42 países, é uma estatística muito baixa. E nisso, os 42 países, nós temos números que são muito altos para os países que eu citei, como Suíça, Noruega, Finlândia, Suécia. Para eles é muito alto, mas isso significa que em outros países a média é muito baixa, a estatística é muito baixa. O parlamento 41% e os sindicatos 45%. Então são estatísticas que mostram uma forma de desconfiança. No entanto, e isso é uma coisa que outro estudo, outra pesquisa mostra isso, eu estou muito feliz que essa pergunta tenha sido feita agora. Todas as instituições não suscitam a desconfiança. Vocês veem aqui umas instituições que nós testamos e que sim suscitam a confiança. Os hospitais, por exemplo, as escolas, o exército,
e a polícia. Vocês veem aqui 4 instituições que estavam na mesma lista do questionário que os sindicatos, partidos, etc. Aqui vocês têm a parte alta, digamos, ou seja, eu chamo, não sei se é a melhor maneira de chamar, mas eu chamo isso das instituições de ordem, aquelas que ordenam uma sociedade, aquelas que fazem com que uma sociedade se sustente, os hospitais, as escolas, o exército, a polícia. É saúde, educação, segurança. Otávio tem toda a razão, é muito estruturante isso. A justiça já é um pouco mais complicado. A justiça já não tem tanta confiança assim, e isso tem a ver também com os problemas que em certos países pode ter em relação à justiça, que às vezes pode perder sua independência, enfim. A gente não deve dizer que no mundo democrático não se tem confiança nas instituições públicas. Na verdade, existe desconfiança e confiança, depende das instituições. Mas isso dá mais ou menos uma indicação sobre, principalmente se você vê o exército e a polícia, vocês têm uma indicação da evolução da opinião nas democracias. Existe uma tendência que consiste em desejar uma forma de poder que seria parecido com um poder autoritário. E aqui a gente tem uma primeira indicação, que talvez ainda não está visível, mas a gente vai se dar conta disso na série de resultados que está sendo apresentado aqui. A pergunta que foi feita aqui: é útil votar, pois é graças às eleições que podemos fazer evoluir as coisas, ou votar não tem grande utilidade, pois os políticos não consideram a opinião do povo? A ideia, eu queria que vocês pudessem julgar, mas eu acho que é muito pouco, 70%, porque a gente está falando do coração da democracia. 70% das pessoas entrevistadas consideram que é útil votar e 30% consideram que não tem utilidade. É muito quando se trata do mecanismo absolutamente fundamental do sistema democrático. Diria que o processo eleitoral do seu país é transparente? Sim ou não? Mesma observação. Não, 43% é muita coisa. Se a gente acha que no seu país o processo eleitoral, ou seja, o coração da democracia, não é transparente, a gente supõe, a gente até suspeita o processo eleitoral. Então existe uma desconfiança importante em relação à democracia, da maneira como funciona no seu país. Então 43% não é 10%, nem 15%. É muito. E quando a gente pergunta, a gente está testando aqui, vocês vão ver que aqui um pouco tem uma certa ambivalência do ponto de vista da interpretação desses dados. A gente testa, para esclarecer a questão, a gente testa diferentes opções, diferentes formas, diferentes modos de governar. E cada modo de governar é testado, ou seja, a gente não pediu para escolher apenas uma resposta. A ideia é testar para ver a disponibilidade que as pessoas têm para aceitar cada uma dessas formas de governo ou de não aceitá-la. Por exemplo, ter um país dirigido pelo exército, a média de pessoas que acham que isso seria bom é 21%. É muito. Em média. Em média, tá? Aqui. Ter uma pessoa forte, o homem forte. A gente não fala um homem e uma mulher, a gente fala um homem que dirige o país sem se preocupar com as eleições, nem consultar o parlamento. A gente não quis, basicamente, escrever ditador, seria um pouco estranho. Então, a gente descreveu o processo. A gente tem quase 1/3 das pessoas que isso poderia ser uma coisa boa. Isso é muito. Aqui, então, realmente, isso é muito impressionante. Isso me impressionou muito, pessoalmente. Talvez seja a primeira vez que essa pergunta foi feita. Saber se temos que reservar o direito de voto apenas aos cidadãos com certo nível de educação. Ou seja, a gente deve acabar com o sufrágio universal.
E 38% das pessoas dizem sim. 38%. É fenomenal. E vocês vão entender por que é ainda mais grave do que se acha agora. Um governo de especialistas. Os especialistas não são eleitos, tá? Se eles são especialistas, são pessoas muito inteligentes, eles sabem o que fazer, eles estão ali porque eles têm conhecimentos técnicos, não são eleitos, mas é 57%, é muito. Digamos agora o autogoverno, que os cidadãos se governem a si mesmos, 72%. Bom, a gente não tem que procurar saber se é factível isso. O que interessa é somente a pergunta. Sim, seria bom. Mas se os cidadãos se governam eles mesmos, vocês veem que eles não fazem mais eleições. Então é a imagem de uma ordem sem eleição. Agora, o que tranquiliza um pouco, digamos, é que o modelo parlamentar da democracia representativa é considerado como uma coisa boa por 82% das pessoas entrevistadas. Eu acredito que em relação a todos esses assuntos, a verdade, digamos, o momento em que, digamos, que tudo muda muito, né? Mas a gente vive um momento de incertezas. E a gente vê aqui que a democracia representativa é amplamente apoiada, mas que ao mesmo tempo existe uma disponibilidade para formas não democráticas e não, digamos, uma barragem e uma rejeição de outras formas. E isso seria o ponto que eu queria, que talvez possa produzir mais preocupações em relação aos resultados que nós obtivemos dessa pesquisa, e essa questão já estava presente na pesquisa de 2017, é que nós medimos de forma muito significativa uma crise da transmissão intergeracional entre as gerações, do apego aos valores democráticos. Dito mais claramente, as novas gerações estão muito menos apegadas aos valores democráticos do que os anciãos. Ou essa situação vai se corrigir com a vida dos indivíduos mais novos que vão envelhecer e talvez se tornem mais democráticos, é uma hipótese. Por que não? Ou não vai se corrigir. Não vai ser corrigido. E se for o caso, isso vai significar que, aos poucos, conforme as gerações vão sendo substituídas, os países vão se tornar cada vez menos democráticos culturalmente. Isso é um desafio central. Conseguir saber se se trata de, afinal, de um cepticismo democrático de juventude que se transforma numa cultura democrática da maturidade, ou se realmente existe um declínio do apego à cultura democrática nas novas gerações. Vejam aqui as perguntas que foram feitas, que eu mencionei. Eu queria retomar essas perguntas agora nos interessando as questões das faixas etárias. É muito simples. De azul são os menores de 35 anos. De todo o conjunto, tá? De toda a amostra. E de laranja são as pessoas de 60 anos e mais. Dar o direito de voto apenas aos cidadãos com certo nível de educação, isso na verdade é 38 e não 30, tem um erro aqui nesse slide, é 38, tá? Mas 48% dos menores de 35 anos acham que seria bom. Ou seja, praticamente 1 a cada 2 cidadãos de menos de 35 anos acha que seria preciso reservar o direito de voto apenas aos cidadãos com certo nível de educação. E se a gente formula a hipótese, e talvez seja contestável isso, de que, por exemplo, se eu for um desses jovens que diz sim, acho que tem que reservar o direito de voto a quem tem conhecimentos suficientes, se eu formulo que ao fazer essa hipótese eu não falo de mim, ou seja, eu me incluo dentro daqueles que sabem que têm certo nível de educação, significa que não somente estou disposto a questionar a universalidade do direito de voto, mas que eu também estou disposto a excluir certas pessoas do direito de voto. Porque, neste caso, teria que imaginar que todo mundo que
poderia constatar sua ignorância e se retirar mesmo desse processo. Não é uma hipótese tão fácil, né? Agora, sobre a questão de um país dirigido pelo exército, 31% dos jovens de menos de 35 anos acham que seria bom, muito bom. Então, aí, desculpa, eu falei antes, eu estou corrigindo minha correção. Desculpa, era 30 mesmo antes, tá? Não era 38. Então, aqui, 11% de 60 anos e mais, 20% em média global, tá? E 31%, ou seja, 10 pontos a mais dos jovens, dos menores de 35 anos, acham que seria bom ser um país dirigido pelo exército. Agora, sobre uma pessoa forte, um homem forte, 38% dos jovens, mais de um terço, e 23% dos 60 anos e mais que acham que seria bom ser liderado por uma pessoa forte, um homem forte, que não se preocupe com o parlamento nem com as eleições. Então é óbvio que nas pessoas mais velhas, digamos, existe uma história mais ou menos próxima, uma memória viva. Aquilo tudo tem muito a ver com as orientações das pessoas. Isso significa que com o tempo, às vezes com o esquecimento dessas memórias, com a perda de conhecimento do que aconteceu na história, no passado, esse elemento da cultura democrática vai se enfraquecendo. É um tema central, porque se trata de educação aqui. E é um tema central em todos os lugares. Na Holanda, por exemplo, na Holanda eles deixaram de ensinar história aos alunos, às crianças. Então, se a gente projeta essa tendência, muito rapidamente os cidadãos holandeses vão ser incapazes de se situar na história e de saber quais são os dramas e quais os fracassos, assim como quais heroísmos e de quais escolhas corajosas também eles são o resultado. Então, isso é um assunto muito importante. A União Europeia acabou de criar um grupo de trabalho para trabalhar essas questões, porque tem um problema. Se a memória é apagada, o que aconteceu, afinal, não tem mais valor de lição ou de ensinamento. Então, é um desafio considerável. Eu não quero desenvolver esse assunto agora, mas saibam que existe ao mesmo tempo esse fenômeno de apagar a memória e os sistemas educativos que talvez são menos eficazes do que eram antes. E um terceiro fator que a gente estudou em outra pesquisa, que é o fato que os jovens aprendem, entre aspas, a história através da internet. E vocês sabem que pela internet a gente pode aprender muitas coisas e muita besteira também. Então é um pouco ao acaso das navegações na internet, como numa tempestade em que a gente não sabe ao certo para onde a gente está indo. É isso. Então, o sistema democrático é insubstituível, é o melhor sistema possível. Vejam o efeito geracional aqui. É muito claro, vocês veem a dinâmica. Os mais velhos, 76% deles acham que sim, o sistema democrático é o melhor sistema possível e é insubstituível. Os 35, 59 anos acham que sim, com 66%. 66% deles acham isso. E os menores de 35 anos, 62% entre eles acham sim, que o sistema democrático é o melhor sistema possível. Mas é muito pouco. Então, novamente, nós temos umas indicações sobre um fenômeno de enfraquecimento histórico. Agora eu queria terminar evocando a situação da União Europeia. Eu queria mostrar isso para vocês, eu vou ser bem rápido, não é para falar da Europa com vocês, mas é mais para evocar um fenômeno que a gente está registrando e que a gente só pode registrar na União Europeia, nesse conjunto de estados que tem uma relação muito íntima uns com os outros e que foram muito longe para ultrapassar a soberania nacional, implementar um parlamento em comum o único parlamento transnacional. Então, realmente tem uma particularidade, uma especificidade, e vamos se interessar ao que acontece na Europa. Em relação à questão da confiança ou desconfiança em relação à eficácia dos governos democráticos. Tem um problema muito importante na Europa e muito importante em boa parte do mundo democrático, é a questão da imigração. É uma questão central, muito importante. E a pergunta é, você está preocupado, preocupada em relação à imigração muito
pouco, nada. Total de respostas. Preocupado, muito preocupado, 31%. Na verdade, é o contrário. Eu estou vendo que é o contrário aqui. Estou vendo que aqui é o contrário. Na verdade, é o contrário. Né? 69% estão preocupados. Vamos corrigir mentalmente as cores ali. Nessa questão, através dessa questão, por trás dessa questão da imigração, tem também a questão do Islã, que é muito importante. Vocês vão entender por que eu falo disso. Você está preocupada em relação ao Islã? Globalmente, sim, 60%. Na Europa, sim, 68%. E o Brasil, sim, a 62%. Existe antissemitismo no Japão, por exemplo. E nível muito alto de antissemitismo no Japão. Existem correntes antissemitas na China que desenvolvem teorias. É assim. Aliás, nunca é tão preocupante do que quando está escondido porque a gente não vê, sabe? Então é um pouco... Mas enfim, é um indicador muito interessante. A França, não, desculpa, 69%. Os Estados Unidos, cadê? 54%. Obrigado. Aqui, então, isso é República Tcheca, tá? Depois Eslováquia, Chipre, Bulgária, Polônia, Israel, Bélgica, Eslovênia, Grécia, etc. Então, essa questão é muito importante dentro do espaço europeu e tem muito a ver com os populismos na Europa também. Agora, uma visão geográfica dentro da Europa a favor de uma pessoa forte, de um homem forte. Vejam a distribuição geográfica. Na Ucrânia, 64% das pessoas estão a favor de uma pessoa forte no poder, um homem forte que governe sem o parlamento e sem as eleições. Na Espanha, 40%. É muito. 31% na França não é importante, digamos. Também é importante. 38% na Alemanha, 41% na Itália. Nós tínhamos medido essa questão na última pesquisa, mas era antes da chegada dos populistas no poder, sabe? A gente teve um capítulo sobre a Itália que dizia, era o Marc Lazar que tinha redigido esse capítulo, que dizia a Itália está indo rumo ao populismo. Então a gente tem ainda esse nível bem alto, bem elevado. Então vocês veem que quanto mais escuro no mapa, mais as pessoas estão a favor de uma pessoa forte no poder, de um homem forte no poder. Na Finlândia, por exemplo, 42%. Então, quanto mais escuro, mais a favor de um homem forte. Então vocês veem que tem uma espécie de geografia que se caracteriza por um nível elevado, um pouco na Europa como um todo, mais elevado ainda ao leste, digamos, de grosso modo, mas isso inclui também a Finlândia e a Itália, não apenas os países do antigo bloco comunista soviético. Então, nós temos esse dado que pode ser muito preocupante. E se a gente continua fazendo as perguntas para tentar entender um pouco melhor, a gente tem a versão certa, já foi corrigido, já. De lá para cá já foi corrigido, é a magia da autocorreção. Você tem aqui a informação de antes, quem está preocupado com a imigração, e eu acho que isso é muito importante. Se você acha que a imigração deve ser tratada à escala europeia ou à escala nacional, 68% acham que a imigração deve ser tratada à escala europeia. E eu acho que isso é o elemento complementar. Me digam se tiver alguma coisa que não está clara, mas existe um sentimento de que há um problema com a imigração que conduz à ideia de que
só poderá ser resolvido corretamente esse problema à escala europeia. Não é bem a mesma opinião pública do que aquela que responderia: existe um problema de imigração e é preciso tratá-lo à escala nacional. Isso é uma diferença considerável. Grosso modo, é uma opção não nacionalista que domina. E não é bem a mesma coisa. E essas são as indicações que a gente reencontra em muitos elementos da pesquisa. Aqui, em relação ao euro, digamos, os europeus da área do euro poderiam querer voltar à moeda nacional se eles fossem nacionalistas. Mas não, eles não têm esse desejo. Fazer parte da União Europeia é algo positivo e é preciso manter o euro. Então, de azul é pertencer à União Europeia é bom, e de cinza, marrom aqui, meu país deve manter o euro como moeda. Vocês veem resultados que são, acho eu, muito esclarecedores. Se a gente se interessar em Itália, 54% dos italianos querem manter o euro como moeda. Antes da eleição da maioria populista, na última pesquisa de 2017, eram 45% deles, era o nível mais baixo. E uma vez que os populistas chegaram no poder, houve um aumento de 10 pontos a favor do euro. Eu não sei se isso lhes parece esclarecedor ou não, mas eu acho que isso é muito importante. Em média, aqui, vocês têm 49% na zona do euro, dos europeus que acham que fazer parte da União Europeia é algo positivo, e 49% que acham que é uma coisa boa ter o euro como moeda. Ou seja, os europeus são mais favoráveis ao euro do que à União Europeia. É muito importante, isso não é uma piada nem um erro. Os europeus estão favoráveis a uma Europa pragmática que traga benefícios concretos, ou para ajudar a resolver a nível europeu problemas como fluxos migratórios, ou mesmo proteger o patrimônio econômico pessoal, como, por exemplo, o euro. E se a Europa traz essa eficácia, eu vou apoiá-la. Agora, se se trata da causa europeia, com belas ideias e grandes princípios que são maravilhosos, e valores também que são apresentados, não basta. Então a gente começa a entender um elemento chave, que é que nas democracias a crise do sentimento democrático, na verdade, é mais ligada, pelo menos por enquanto, à crise de confiança na capacidade dos Estados democráticos a cumprir com sua missão, saúde, educação, segurança, etc., mais do que uma rejeição da democracia, que na verdade não é óbvio ainda. Mas, muito provavelmente, se a gente tivesse estados democráticos que não conseguem ser eficazes, provavelmente a próxima etapa será ver esses países deslizarem em direção ao rejeito da democracia. Isso significa que na Europa tem um apoio à ideia de uma cooperação estreita entre os estados para que possa ter mais eficácia no mundo de hoje, que a gente conhece bem, em específico suas características no contexto da globalização. Nós testamos também a ideia de um exército europeu. Os especialistas das questões europeias, das questões militares, não têm consenso. A pergunta é simples em relação à possibilidade de ter um exército europeu. Se os europeus fossem nacionalistas, eles diriam não. Mas eles dizem massivamente que sim. Então, talvez de um ponto de vista prático não seja fatível, mas eles estão muito favoráveis à existência de um exército europeu. Eles querem o euro como moeda, eles querem uma política europeia. E hoje, não ontem. Então, a gente não pode dizer que existe um sentimento nacionalista marcante. E quando a gente fala de confiança nas instituições, para aqueles que confiam nas instituições, a gente pode comparar assim: confiança no Parlamento Europeu,
a confiança no Parlamento Europeu é maior do que a confiança no Parlamento Nacional. 45 ou 40. Não é muito mais, mas é acima. A confiança na Comissão Europeia é de 43%, ou seja, 10 pontos do que a confiança no governo nacional, que é de 34, quase 10 pontos. É como se tivesse, no fundo, uma espécie de validação intuitiva do bom nível de ação política, que seriam essas instâncias de cooperação democrática supranacional. É um elemento, quando a gente fala muito de eurocepticismo na Europa. Eu não pude rivalizar com essa palavra, mas eu digo que se trata mais de estatocepticismo, esticismo em relação ao Estado. É mais isso que a gente nota. Então, novamente, voltamos a essa questão da eficácia e da capacidade de ação dos países. Eu vou pular esse slide que tem muito a ver com o contexto europeu, digamos, mas a gente construiu uma escala, um índice de cultura democrática. E esse índice, vocês veem a escala ali, a gente tem que ler ela no sentido certo, digamos, ela é fundada, ela é baseada nas respostas que as pessoas entrevistadas deram em relação ao apego deles aos princípios democráticos, ou seja, não é uma escala, não é um índice que estuda a independência da magistratura, não também uma escala que estuda a independência da imprensa, como The Economist poderia fazer. Ele criou um índice objetivo também, com critérios que são respeitados ou não pelos diferentes países. Então, vocês estão vendo aqui uma escala. O método de cálculo eu vou explicar rápido, mas está explicado aqui no slide, mas basicamente a pontuação é de 10, a pontuação máxima é 10, a média global e a média da União Europeia é de 5,3, o máximo sendo 10, tá? O Brasil está 2,8. O que é irônico para quem está acompanhando os assuntos europeus é ver que a França está do lado da Hungria, no mesmo nível no índice de cultura democrática do que a Hungria. Ou seja, a França do lado de uma democracia iliberal com a qual as relações foram tensas. Eu acredito que as coisas vão melhorar nas próximas semanas e nos próximos meses. Seria muito bom conseguir isso, mas se eu tivesse que fazer um uso político dessa escala, dessa classificação, eu diria que aqui abaixo da média nós temos países que estão muito expostos ao risco populista. Países nos quais as opiniões, como a Itália, por exemplo, está no mesmo nível que a França, onde existe uma tentação de uma experiência populista. Às vezes até tentaram, alguns deles tentaram, outros ainda não. Então é isso. Muito obrigado. Se vocês quiserem, a gente agora pode conversar. Eu queria realmente agradecer muito ao Antoni Tayeb, que traduziu tudo isso, o que eu acabei de dizer, mas também todo esse trabalho que foi feito. E meu amigo Otávio também, que se associou através do República da Manhã a essa pesquisa. E eu espero que teremos novas edições dessa pesquisa futuramente. Muito obrigado. Muito bem, agora talvez a gente possa começar uma sessão de perguntas e respostas contigo, sim? A gente pode falar em português ou em francês, tanto faz. Essa questão das novas gerações é algo que é muito impressionante. Eu não esperava isso, porque as utopias, de forma geral, elas nascem justamente entre as populações mais novas. E a gente vê que os mais novos parecem não ter prazer em se envolver com política. Então, é algo, eu diria que é meio contraintuitivo ver que os movimentos ecológicos nascem dos jovens. Então, é uma mobilização, é uma nova ideologia, uma nova utopia com os jovens, na verdade, para os jovens, mas ao mesmo tempo esses mesmos jovens preferem uma pessoa forte, o exército. Então, é um pouco contraditório isso. Como você vê essa questão? Então, historicamente, eu diria que na história dos nossos países, cada país tem sua história própria, mas a gente viu no passado jovens que não eram a favor da liberdade,
mas sim do autoritarismo. Teve jovens fascistas, e na Europa teve um monte. Os movimentos de juventudes fascistas na Europa foram muito ativos, muito importantes. Então, talvez seja uma indicação um pouco triste, sim, mas a juventude não é, por natureza, a favor da liberdade ou do progresso. Depende das circunstâncias históricas, na verdade. Eu acho que... Vamos abaixar isso aí. Desculpe. Apaguei tudo, acho que tudo bem, não tem problema. Então, é um elemento que talvez seria interessante questionar, porque a gente tem muitos exemplos de juventudes de juventudes autoritárias, totalitárias. E a outra coisa que eu queria dizer é que, em relação a todos os assuntos que nos interessam, inclusive a questão do meio ambiente, às vezes é uma possibilidade de introduzir a questão da autoridade. A ideia de que teria que limitar uma sociedade para que ela se adapte a um programa ambiental, na verdade, é uma ideia muito difusa no pensamento ecológico. Não de todos, né? Mas em parte desse pensamento. E a gente vê muitos textos em relação à ideia de impedir, obrigar, e às vezes de forma autoritária, para que a gente tenha certeza de que, como dizer, para poder fazer mais a cada ano que passa, de forma coletiva, à escala da humanidade. A gente vê isso em relação à demografia também. Vejam bem, um ecologista francês muito respeitado, senhor Jancovici, ele escreveu recentemente num artigo, por exemplo, que seria bom não dar mais tratamento médico para as pessoas a partir dos 70 anos para não consumir em vão os recursos. Porque, de qualquer forma, a partir de 70 anos já terminou, já era. Então, é um pouco preocupante, eu achei um pouco preocupante isso. Então a gente vê ideias assim aparecerem nessa inquietude, nessa preocupação e esse pânico, de certa forma. Então não é necessariamente antinômico. Essa preocupação pelo meio ambiente às vezes pode ter certo grau de intensidade que pode ver emergir certas formas de autoritarismo. Você não acha que isso pode ter a ver com uma nova utopia, novas ideologias, e que poderia assumir umas dimensões diferentes no futuro com as novas gerações? Novas utopias? Bom, a gente realmente discorda com o Otávio em relação a isso. É interessante. Talvez o Otávio tenha razão. Faz parte da democracia. Exatamente. Eu acho, como Otávio, que é uma questão, o meio ambiente, que sempre vai estar presente. Nós sempre falaremos sobre isso. Eu tenho duas indicações. A primeira seria: eu não tenho certeza que a gente possa encontrar nas pessoas que estão sensíveis ao meio ambiente a disponibilidade para poder deduzir as consequências para eles mesmos. Isso é uma coisa que eu duvido. Eu não duvido das capacidades deles, mas eu duvido da emergência de uma cultura que teria se emancipado do materialismo. Isso é a primeira coisa, tá? E do consumismo, sim. E a segunda coisa, e até o consumismo médio, digamos, né? A escala do mundo, vocês sabem que a consultação das redes e da internet consome 4 vezes mais gases de efeito estufa do que a França. Então a gente vai conseguir interromper isso? Uma vez um engenheiro me explicou que se tivesse num mundo só 1 milhão de carros autônomos, apenas 1 milhão, não é muito não, aquilo duplicaria o tráfego de dados na internet. Multiplicaria por 2, porque o carro autônomo consome muitos dados, né, na internet, online. Então eu pensei, não, o carro autônomo não é o futuro. Eu achava antes que era o futuro, mas agora vejo que não é. E o segundo argumento que eu queria compartilhar com vocês, e agora é mesmo enquanto pessoa que trabalha sobre a política há muito tempo,
não é por isso que tenho razão, né? Mas eu diria que eu não consigo, talvez porque eu estou ultrapassado, mas eu não consigo ver os Estados fazendo outra coisa do que uma política de poder. E se obrigar fortemente, se limitar fortemente, me parece ser contraditório com a existência estática do Estado em si. Eu acho que o Estado está persistindo ou procura se ampliar, mas nunca concorda em diminuir sua própria potência. E eu acho que isso faz com que a história é o que é. Certos Estados são virtuosos. Eu acho que certos Estados não serão virtuosos, não o suficiente para poder ganhar, digamos, a aposta com um jogo perverso, mas isso é a lei dura da política de poder. E os Estados virtuosos se encontrariam numa situação delicada. Então, eu não consigo imaginar as grandes potências. Como dizer, vão acontecer coisas, mas eu duvido que aceitem desconstruir as suas ferramentas de poder. Outra pergunta agora, antes de passar a palavra aos nossos amigos do República do Amanhã, tem uma coisa que eu aprendi no relatório, que é essa questão da eficácia. Ou seja, se as democracias não conseguem ter a eficácia suficiente, existe um risco de enfraquecimento das democracias. Ao mesmo tempo, o estado de bem-estar social não tem o mesmo papel do que era no passado. Ou seja, se os países democráticos se estão empobrecendo e os países autoritários, como a China, se enriquece. A China, a gente falou hoje sobre isso, é um modelo de eficácia. Então a China se enriquece e outros países também. Então esse é o grande desafio do futuro da democracia. Se a gente vai ser capaz de trazer às pessoas soluções concretas no dia a dia. Então essa questão da eficácia, você acha que a gente está indo rumo à direção certa, que o modelo democrático vai realmente conseguir entregar os serviços que a sociedade demanda? Ou você acha que existe um risco de empobrecimento contínuo e, portanto, uma perda de força da democracia? Bom, a gente está realmente no meio, no coração do que nos permite antecipar de forma racional os próximos anos. Não falo de visões, mas eu falo de argumentos para pensar como as coisas vão acontecer. Realmente tem duas coisas fundamentais que o Otávio mencionou. A primeira coisa vamos se interessar ao que a presença da China representa hoje no mundo. O que eu quero dizer é que aqui, quem é da minha geração se lembra provavelmente que tinha uma grande diferença entre a União Soviética e o chamado mundo livre, como a gente chamava ele. E nessa época, quando a gente não tinha má fé, mesmo que não fôssemos alguém muito rico, a gente podia dizer que a gente vivia numa democracia, ou seja, a gente tinha liberdade e uma forma de prosperidade. Era eficaz. A gente tinha mais escola do que antes, mais saúde, uma saúde melhor do que antes. Então, a comparação era fácil de ser feita. A União Soviética era menos boa do ponto de vista das liberdades e do ponto de vista econômico. Agora, a China levanta um novo desafio. Não tem liberdades, mas é eficaz. Os chineses se enriquecem. Os chineses saem da malnutrição. Quase não tem mais fome na China, os chineses se enriquecem, a classe média chinesa são 300 milhões de pessoas. Existem desigualdades gigantescas, vocês sabem disso, mas os chineses têm aspirações por promessas que parecem estar sendo verificadas a cada dia. E quando a gente fala para eles, mas vocês não têm direito de se opor à política, não se dizem, não, tudo bem, não tenho vontade, está tudo bem, está cada dia melhor. Eu, por exemplo, tenho um colega, professor de Relações Internacionais em Xangai, na Universidade de Xangai, que diz, a gente não é igual a vocês na França, a gente não quer se tornar, todos nós não queremos nos tornarmos presidente da República. Eu não estou nem aí para isso. A gente tem um presidente para a vida toda, tudo bem,
feito e funciona. Então, aquilo está começando a produzir uma espécie de fantasia em certas partes da sociedade democrática, as partes mais fracas, mais frágeis. Aquelas têm cada vez menos, ou que não tem muita coisa. E se a gente falar, você pelo menos tem liberdade, mas as pessoas vão dizer o quê? Liberdade de quê, afinal? Então é complicado. Filosoficamente não tem dúvida, é claro, acho eu. Mas é preciso reconhecer que depende do seu posicionamento na sociedade. Ou seja, a gente tem uma primeira dificuldade, que é essa oposição. E a segunda dificuldade que o Otávio mencionou agora, e que muda muito as coisas, é que as democracias são todas demografias em declínio. Existem regimes autoritários com problemas demográficos, como a China, por exemplo, mas todas as democracias têm um problema demográfico, ou seja, que um envelhecimento da população. A consequência disso é que em todas as democracias, o custo do envelhecimento vai aumentar. E, portanto, em todas as democracias, a gente vai precisar discutir os modelos sociais. E a gente vai ter que explicar. Eu tive mais dificuldade em ir do meu escritório até o aeroporto de Roissy do que de Roissy até São Paulo, por causa da greve na França. É uma greve muito dura que está tendo lá. Então, esse tipo de situações vai se multiplicar e os governos vão ter a obrigação de fazer reformas. E a palavra reforma, hoje em dia, ele irrita. Essa palavra irrita as pessoas. Vamos reformar? Não, sabemos o que significa isso. Ou seja, a gente vai receber menos reembolsos dos gastos de saúde, a escola vai custar mais caro, vocês vão receber menos de aposentadoria e vão trabalhar mais, vão pagar mais impostos. Vocês concordam? Não. Por que eu concordaria com isso? Se fosse uma vez só, mas sempre vocês vêm com esse mesmo discurso. E a gente nunca parou de ouvir que a gente ia ter menos e menos. Então é um ciclo histórico. Então é uma visão pessimista. É uma visão pessimista porque a gente precisa sempre de reformas. Isso é imperativo. O regime democrático não é capaz de cumprir com essas reformas. Ou seja, condena o regime no futuro a um fracasso da democracia? A pergunta que eu faço, Otávio, é a história da democracia que conhecemos bem, nossas democracias com eleições, parlamento, etc., a imprensa, aquilo nunca existiu realmente com problema demográfico. As democracias sempre cresceram, sempre tiveram crescimento. Claro que teve crises demográficas depois da Primeira Guerra Mundial, etc., mas a perspectiva sempre foi o crescimento, o desenvolvimento. E aquilo justamente segurava a barra. E a gente sabe que o estado de bem-estar social, o crescimento econômico, juntou as pessoas, as solidarizou com o regime democrático. E agora, o que sobra de apego à democracia se o retiro à prosperidade? É uma questão terrível. E a capacidade de fazer reformas também. Não é questão apenas de envelhecimento de população. Tem muitas reformas que não dependem disso. Então é preciso ter a capacidade de reformar. E as democracias não permitem aquilo, talvez. Sim, eu concordo, mas eu diria que o ritmo das reformas... Vejamos a Europa desde 1945. As reformas foram dadas. As reformas consistiram em dar coisas, dar lazer, dar seguro, dar acesso à universidade, independência para as mulheres, saúde, etc. Consistiam sempre em dar e dar. Então, o consenso foi fácil, e isso é bom, é um progresso, mas agora estamos entrando num ciclo, e talvez esteja enganado, mas eu faço a hipótese em que a gente vai ter que retomar essas coisas. Eu queria pedir agora às pessoas que vão fazer perguntas, de fazer perguntas muito objetivas, porque a gente não tem muito tempo. Muito obrigado, eu sou o presidente da CCE. No Brasil, você falou das democracias, de liberdade e de prosperidade e do papel do Estado. Eu queria saber se a democracia não deveria se reinventar através de um Estado responsável pelo que é comum, em oposição ao que é privado versus público. Será que o caminho da democracia não é saber gerenciar o que é o comum?
Se você puder especificar o que você entende com comum. Queria tomar o exemplo de Gaël Giraud, que fez tese sobre isso. Privar o que... O comum são os bens comuns. A água, a floresta, e talvez aquilo é um papel do Estado. E será que não é um papel do Estado de se reinventar, de renascer nesse sentido? É uma excelente pergunta, sim. Aquilo volta sobre a pergunta, nos traz de volta a pergunta do Otávio sobre a redefinição do horizonte político em relação à questão ambiental, por exemplo, que contempla a noção de bem comum dentro da esfera dos desafios que precisam ser tratados. Talvez o Estado possa ver isso com uma distância, digamos, uma certa autoridade. Sim, claramente isso faz parte, de certa forma, dos problemas que o Estado pode tratar, mas eu tenho uma interpretação um pouco pessimista em relação a isso. Minha fórmula é dizer que o aquecimento político é mais rápido que o aquecimento climático e que as democracias vão cair antes que a gente sinta todos os efeitos do aquecimento global climático. Porque os cidadãos não podem esperar 5 anos, se a gente explicar que vai começar daqui a 5 anos, talvez, mas eles não vão esperar uma década para aceitar o sentimento de que agora em diante vai só recuar. A gente tem que demonstrar para eles que através de reformas positivas, a gente tem que demonstrar que a gente pode também colocar a riqueza e a criação de riquezas, a repartição das riquezas, que a gente pode trabalhar melhor a saúde, talvez através também da inovação tecnológica. As biotecnologias também são um assunto muito importante. A gente tem que demonstrar esses elementos para poder ressituar o progresso e a promessa de progresso no coração do sistema democrático. Sem isso, eu acho que não vai resistir e não tem motivo para que a democracia resista se ela não tem o apoio de quem é governado, dos governados. Eu acho que eu não vejo o modelo superior à democracia, não é por isso que vai durar esse modelo. Mas ele vai durar apenas enquanto os povos governados aceitam esse povo. Então é preciso entregar, em troca, serviços e vantagens que o povo vai reconhecer como tal. Você respondeu parcialmente. A gente não pode fazer reformas sem que haja engajamento das pessoas. E hoje, quando o povo delega o poder a pessoas, as pessoas fazem com que esse poder é um bem delas. Então existe uma dicotomia grande. Eu vejo nas empresas, quando a gente fala que a gente vai dar mais, a gente não pode dar mais do que a gente tem. A gente pode mudar o modelo de consumo, mas se a gente não muda o modelo de consumo e se a gente não obtém o engajamento das pessoas, as democracias vão desaparecer. Eu queria fazer um comentário em relação a isso, um comentário rápido, porque isso é um assunto central. É uma das coisas que, e talvez é uma fonte de esperança isso, aliás. Se a gente se interessa ao que mudou nas nossas vidas de forma positiva, talvez vocês não concordem, de forma positiva, desde 15 ou 20 anos para cá, grosso modo, eu diria que muitas das coisas aqui são sociedades não nacionais americanas, empresas não nacionais do digital, que inventaram um monte de ferramentas de relações sociais, conexões, aplicativos, etc., que são utilizados de forma massiva e que modificaram profundamente nosso estilo de vida, a relação com o íntimo, com o segredo, com o pertencimento. Tudo isso é global agora. Tudo foi profundamente modificado por um punhado de empresas privadas americanas em todas as democracias do mundo. Ou seja, que o que elas fizeram tem muito mais impacto do que o que os governos fazem. E talvez tenha o monopólio dos impactos positivos, ou seja, os governos são um pouco assimilados, associados às coisas ruins, às más notícias. Eu vou anunciar que vocês têm que trabalhar mais, etc. Agora, as Big Tech dizem é gratuito, a gente sabe que não é verdade, mas as Big Tech dizem se é gratuito, isso é para facilitar a vida de vocês, para a vida ser mais engraçada, mais rica, etc. Então, é também um ensinamento da crise da política democrática, do que aceitar a concorrência com instituições privadas não políticas. E isso que me parecem fazer parte do elemento de análise relevante. Dominique, agora, em relação a isso, você não mencionou
algo sobre o como a gente já conversou aqui mesmo, nessa residência, a questão das relações entre o contrato social, que está desaparecendo, o modelo fordista, do qual a democracia nasceu, a democracia como a gente conhece hoje, com sufrágio universal de desenvolvimento, no momento em que há uma transição para um modelo digital, de economia digital, cognitiva. A gente não vê um contrato social subjacente que permita ter uma estabilidade política. É uma questão que não foi abordada, essa questão do contrato social do futuro, que talvez vai permitir sustentar essas democracias da forma como a gente gostaria. O que você responderia? A questão-chave é a questão do contrato social que a gente vai estabelecer com a economia digital. É uma questão muito complicada, eu não posso responder essa pergunta agora. Aliás, eu não sou capaz de responder as perguntas, vocês vão concordar comigo. É mais uma troca que a gente está tendo, um diálogo, porque são perguntas muito complicadas, evidentemente. Mas se eu tiver que reagir agora a essa pergunta que você faz, Otávio, mais do que trazer uma resposta, eu diria que o que a gente está vendo agora, ainda seguindo o pensamento que estou desenvolvendo, é que a gente está vendo que a gente está tendo uma saída da política, uma depolitização das sociedades, com comunidades de indivíduos que estão conectados entre eles por sistemas de troca, de interesse, de comunicação, e que pertencem menos a um sistema político do que a um sistema de utilidades, digamos, menos a uma nação do que a um auditório, a uma plateia, e que, aliás, podem pertencer a uma multidão de comunidades, dependendo das diferentes facetas da sua existência, o aspecto privado, musical, literário, os aspectos profissionais, etc., ou a curiosidade intelectuais. A gente vê que realmente isso é muito amplo hoje em dia, e entre as jovens gerações, porque eu sou professor universitário, eu passo muito tempo com pessoas que têm 20 anos, e quando converso com eles, pessoas que estão em Sciences Po, a metade deles não são franceses em Sciences Po, tá? E para um professor isso é formidável, mas para um professor isso é terrível, porque nos obriga, enquanto professor, a procurar exemplos em tudo quanto é lugar. E quando eu falo com esses estudantes, de certa forma, eu vejo que a política se torna uma coisa tão diferente do que era. Não sei se aqueles, por exemplo, meus estudantes, eles são muito pró-meio ambiente, né? Mas é muito engajamento pessoal, com amigos, defesa de causas. Eles nem pensam em partido, eleições, se candidatar em eleições, em sindicatos, tudo isso, nem pensar. Então, realmente, é um engajamento apolítico a favor de causas que são causas muito únicas, são causas. Exemplo, contra o aquecimento climático. E se a gente dizer, não, mas a justiça social, não, primeiro isso, primeiro aquilo. Então não tem sistema, não tem doutrina. Então isso é muito diferente. Não é por isso que não é relevante. Mas é um novo mundo e a gente tem que talvez fazer a hipótese de que as sociedades ocidentais e democráticas sejam depolitizadas. Temos alguns filósofos aqui na plateia, não sei se vocês têm perguntas para fazer para o professor Dominique. Fernando, talvez... Senhor Cônsul da Espanha. Boa noite. Na pesquisa que você apresentou aqui, a gente não vê que as escolhas nacionalistas sejam necessariamente a reação dos cidadãos em relação ao fracasso mencionado, mas existe realmente na Europa nacionalismos que têm efeitos muito poderosos. E você considera que esses nacionalismos são uma ameaça à democracia ou são apenas uma reação, uma decepção em relação a instituições que não funcionam? Muito obrigado, seu cônsul. Existem particularidades na Europa, claramente, tem a expressão de identitarismos, supervalorização de uma singularidade histórica, cultural, nacional. Evidentemente, eu penso na Catalunha, mas não somente. Eu penso também em certos aspectos aos flamengos, na Bélgica, a Venécia, aos escoceses. Tem que ver como as coisas vão evoluir, mas pessoalmente eu chamo isso de populismo de separação. Nós somos, ou seja, a ideia é, nós somos mais ricos que vocês, nós temos que proteger nossa riqueza e preservá-la do compartilhamento.
Ou seja, geralmente são comunidades que têm uma identidade forte, mas que também têm um sentimento de ter recursos suficientes para poder ganhar na separação ao se emancipar de uma redistribuição. Na Lombardia era o caso, por exemplo, da Liga Lombarda, que se tornou a Liga apenas. Mas sempre se trata de comunidades que dizem: a gente não quer sair da União Europeia. Isso é muito constante. Mas eles dizem: a gente quer afirmar nossa existência singular, mas a gente não quer correr o risco de jogar o barquinho nos oceanos da globalização. E isso é um elemento muito interessante no mundo democrático. Eu não medi aquilo, a gente não mede esse sentimento à escala de uma nação. A pesquisa não foi feita especificamente na Catalunha, a gente não mede isso à escala de uma nação, e seria até o contrário. A gente não mede essa ideia de que se a gente estiver sozinho, a gente vai se sair melhor do que se a gente estiver com outros. Não existe. E, aliás, é isso que me fascina no Brexit. Eu me interesso muito ao caso britânico, isso há muito tempo, e, muito sinceramente, quando esse referendo britânico aconteceu, eu achava, mas eu me enganei, eu achava que o desejo de sair da Europa ia ganhar com 70%. Eu achava que ia ser muito massivo, de tanto que os britânicos diziam que eles não gostavam da Europa, que eles queriam sair da Europa. E quando a gente ofereceu a possibilidade para eles, foi apenas, de se expressarem, foi apenas 52%. 37% dos britânicos inscritos nas listas eleitorais decidiram a saída. Os outros nem foram votar, ou seja, isso prova que não é tão, comprova que isso não é tão fundamental. E, fundamentalmente, é espetacular ver quanto que os britânicos oferecem a muitas nações, pequenas ou médias. Uma espécie de demonstração que a gente pode observar de perto. Nos mostrem como vocês serão capazes de se sair melhor quando vocês fazem 8% dos seus intercâmbios com o Commonwealth e 48% com a União Europeia. E eu queria terminar com esse exemplo. Eu costumo dizer aos meus amigos britânicos, não sei se vocês temem a Europa e a europeização, mas como vocês vão evitar a googleização? Vocês estão sozinhos frente à Google. Então, é um outro mundo que a gente está vivendo, e esse sentimento está muito presente entre os cidadãos da Europa e, inclusive, entre os britânicos. Eu acho que é isso que a gente tem que ver, e essa é a minha conclusão em relação à sua pergunta, senhor cônsul. Se, por exemplo, na próxima medida a gente começar a ver aparecer a ideia segundo a qual sozinho a gente vai se sair melhor, aí sim eu vou considerar que a gente está começando a deslizar em direção a uma preferência para regimes autoritários e regimes de fechamentos identitários. Isso é uma pergunta, antes de passar a palavra ao cônsul da França, a gente estava conversando hoje sobre se as eleições francesas estivessem acontecendo hoje, Macron contra Marine Le Pen, você me dizia que seria bem provável que a Marine Le Pen ganharia se tivesse uma eleição agora. Isso me surpreendeu muito, eu achava que era uma hipótese impensável. Impossível de acontecer. Então, você realmente acha que a extrema-direita na França poderia governar a França a partir de 2022? Bom, eu sinto muito, mas eu vou dizer apenas isso. Em 2017, segundo turno, Emmanuel Macron foi eleito com 66% dos votos. Isso são as eleições, tá? Hoje a gente tem pesquisa de opinião. Se hoje acontecesse o mesmo segundo turno, ele ganharia com 55%. Ou seja, perdeu 11 pontos. O que começa a ser digamos, começa a derreter de forma rápida. E a gente pode se indagar. Quais... Seria um pouco técnico, não posso me estender muito sobre isso, mas quais seriam os eleitores hoje em dia na França que, depois de 2017, em que Marine Le Pen fez 34% no segundo turno, que é muito, o pai dela fazia 18% na época, no segundo turno, ela faz 34%. Após o 2017, após os coletes amarelos que mudaram profundamente a política francesa,
é pensável agora que em 2022, agora não, em 2022, que os franceses, de forma majoritária, exasperados, não consigam no segundo turno votar no Emmanuel Macron, mesmo não querendo votar na Marine Le Pen. Eu acho que sim, existe um risco de o que a gente chama de acidente eleitoral, ou seja, de eleitores que vão votar nela, mais eleitores que não querem votar, mais eleitores que querem votar em branco. Nós tivemos 8% em 2017. No segundo turno, entre Emmanuel Macron e Marine Le Pen, nós tivemos 8% dos eleitores que foram votar em branco, se deslocaram para votar, e 25% nem se deslocaram, que é o recorde de abstenção no segundo turno, à exceção de 1969, que foi um ano muito específico, em que, pelo contrário, não tinha nenhum desafio, digamos. Então, o máximo de abstenção na França, no segundo turno, foi em 2017, entre Emmanuel Macron e Marine Le Pen. Ou seja, que governar é difícil, gera muita decepção, a gente irrita as pessoas, principalmente quando a gente quer implementar reformas que não são populares. Então a questão é saber se esse descompasso, essa diferença que ainda é pouca, permitiria a Marine Le Pen de passar no segundo turno em 2022. Muito obrigado, Dominique Régnier, por todas essas análises que realmente nos convidam a aprofundar a reflexão. Eu queria realmente lhe questionar sobre um fenômeno que me parece particularmente perigoso para a democracia. Clemenceau dizia: a democracia é o poder das galinhas de devorar os leões. Alguns anos antes do falecimento de Clemenceau, Julien Bardat fala da traição d'Eclair, e eu acho que através dos elementos que você traz para a gente se encontra, após a traição d'Eclair, uma forma de demissão dos cidadãos frente à complexidade do mundo democrático, uma forma de demissão do cidadão que ecoaria com um fenômeno que eu chamo, outros chamam também, a glocalização. Ou seja, a conjugação das forças centrífugas e centrípetas que realmente rasgam o Estado-nação, que é o berço da vida democrática moderna. Quais são essas forças centrífugas? Evidentemente, a globalização, um mundo cada vez mais complexo, trocas em que os cidadãos têm cada vez mais dificuldade de dominar e, portanto, questionam a capacidade do Estado-nação de protegê-los. E, por outro lado, as forças centrípetas. Você estava afastando a ideia de um fechamento nacionalista. Por uma anedota, eu trabalhava para um primeiro-ministro que foi na Córcega, na França, e o presidente do parlamento local disse para ele: senhor primeiro-ministro, nós recebemos você como chefe de um governo de um país amigo. Ou seja, as coisas foram mal, imagina. Eu vi isso no Brasil também. O governador do Rio Grande do Sul me disse: nós somos gaúchos porque queremos. Nós somos brasileiros porque queremos. E a resposta do fechamento sobre si mesmo local parece ser um reflexo, uma reação em relação à capacidade de dominar as grandes questões e os grandes problemas na globalização. O acesso à informação não decodificada me parece ser informação bruta, me parece ressoar também com isso como um fator que gera muita ansiedade por parte do cidadão, que pode, de certa forma, pedir demissão e dizer: desculpa, tudo isso é muito complicado, eu prefiro ser governado por especialistas, eu prefiro ser governado por militares também, porque eu tenho dificuldade de entender a realidade, porque você sabe que os Illuminati e os maçons controlam o mundo, junto com os córcegos, aliás, também, evidentemente. A gente tem a impressão de uma profunda ansiedade frente a um mundo que não é mais compreendido, digamos. E a grande questão, eu acho, é saber como a gente salva a democracia de tal forma que o cidadão possa ainda ser protagonista. Quando a gente vê pessoas que dizem: não, a gente deveria restabelecer um sufrágio censitário fundado sobre o grau de formação das pessoas, ou seja, seria uma aristocracia, basicamente. Aqueles que entendem, os melhores. Como a gente mantém o nível de implicação dos cidadãos na sociedade?
Eu queria pedir ao Dominique que concluísse para que a gente possa começar nosso coquetel agora e dar continuidade. Agora, já que está ameaçando de iniciar o coquetel, realmente eu não vou resistir muito tempo. Não quero ser linchado. Senhor cônsul, realmente você expressou mais um ponto de vista, mais do que uma pergunta, expressou um ponto de vista que realmente eu concordo. Eu estava conversando com o Antoni Tayeb hoje mais cedo sobre a noção de saturação cognitiva. Afinal, nós somos gerações que vivemos uma época em que nós estamos saturados de disrupções. Tem mudanças demais, muito rápido, muito complexas, e a gente, de um ponto de vista humano, não tem como liberar espaço no cérebro para isso tudo. Não é possível. Então é preciso conversar sobre isso com psicólogos. Seria muito interessante conversar com psicólogos, porque não é possível. A gente pode gerenciar alguns transtornos, algumas mudanças profundas, mas quando se trata de gerenciar intelectualmente e compreender e aceitar, porque as pessoas dizem é assim, então vai ser assim. Mudanças profundas que tocam todos os aspectos da vida é muita coisa, é demais. Então, realmente vivemos uma época em que a saturação cognitiva que estamos vivendo, muitos problemas e o caráter impenetrável de muitos desses problemas fazem com que os indivíduos não estão preparados, nem afetivamente, não estão preparados para isso. Então, os indivíduos se tornam uma espécie de matéria-prima fácil para empreendedores políticos. Porque os indivíduos estão numa certa expectativa de simplificação, de um alívio, de uma aspirina. Me ajudem, eu estou com dor de cabeça e eu vou dizer... Me coloquem no poder e eu vou cuidar de tudo. Vocês vão poder descansar, não vão precisar mais pensar nisso tudo, não vão ter mais pesadelo, deixem conosco que a gente vai cuidar disso. É um pouco isso que vai acontecer, que vai acabar acontecendo. E frente a isso é preciso, e aí eu volto sobre o que você acabou de dizer, Sr. Cônsul, todas as pessoas que têm saberes em relação a valores, convicções, etc., em vez de se retrair, é importante que eles se engajem, porque é uma batalha, uma luta da defesa da verdade, dos fatos, da argumentação. Não são batalhas fáceis de serem vitoriosas. E a última observação que eu queria fazer aqui, para terminar, e para não me estender muito, o fechamento identitário que a gente pode presenciar existe de várias formas. Existem vários níveis da sociedade, existem elites na sociedade, pessoas muito bem formadas, muito ocultas, ou pessoas ricas ou muito ricas, que de certa forma podem se retirar da nação ao estar na globalização. Dentro de redes, comunidades, trocas totalmente pacíficas e honestas, mas que perderam, de certa forma, o sentido da comunidade nacional, porque a escala de ação não é mais a mesma. E a gente tem pessoas que também estão tendo dificuldades e que também se retiram sobre o nível local. A gente tem um capítulo sobre isso na pesquisa, vocês vão poder ver, em todas as 42 democracias existe essa clivagem, essa ruptura entre os cidadãos que moram em metrópoles, em regiões metropolitanas, e aqueles que vivem em cidades pequenas ou em regiões rurais mesmo. Esses são dois mundos. As metrópoles são a globalização. Estão ancoradas na globalização, tem os aeroportos, tem as estações ferroviárias, tem uma vida cosmopolita, positivo, etc. E o resto é a dificuldade. A gente não consegue se conectar, a gente não sabe bem ao certo como funciona, a gente não fala tantos idiomas quanto vocês, nós não somos os beneficiários desse sistema, então a gente se retracta a nível local, e inclusive a nível local muito primário. E isso são os coletes amarelos. A rotatória dos coletes amarelos, a gente se reúne, queima uma carne ali, faz um churrasco, se reúne através do Facebook, a gente toma umas cervejas, a gente faz um churrasco, põe salsichas na brasa e a gente diz que a gente não está feliz. E é muito impressionante ver isso.
e os problemas, a infelicidade, a incompreensão, essas comunidades quase primitivas, digamos, que ressurgiram na França, foram muito massivas. E 80% dos franceses dizem ter simpatia para com os coletes amarelos. Hoje ainda, 50% dos franceses dizem isso, tá? Quase um ano depois. Então, são essas tensões que a gente talvez deveria situar, como você dizia, como o senhor dizia antes, a gente deveria colocar o comum, o que é comum, reconsiderar o comum, mas para isso a gente tem que achar as soluções e os recursos para poder agregar as comunidades. Dominique, eu queria fazer uma pergunta. Agora, a gente tem muitas informações específicas sobre o Brasil nessa pesquisa. Isso é muito interessante. Tem coisas que realmente valem a pena ser lidas. A gente tem, inclusive, uma apresentação e, para quem quiser, a gente pode oferecer o conjunto dos slides que mostram como o Brasil se destaca na pesquisa em relação à demanda por ordem, que era o exército no poder, e, ao mesmo tempo, uma forma de renunciamento à liberdade a favor da ordem. Então, realmente, eu queria convidar vocês para visitar nosso site, republicadomanhã.org, e vocês vão ver que todas essas informações que nós estamos mencionando, as informações específicas sobre o Brasil. Eu tenho duas mensagens para transmitir para vocês. A primeira é que Dominique Régnier, da Fondation pour l'Innovation Politique, nós mesmos e outros parceiros temos interesse em dar continuidade a essa pesquisa daqui a alguns anos. E se tiverem chefe de empresa, empreendedores aqui, que têm interesse em ser parceiros dessa pesquisa, podem se manifestar, porque nós precisamos de recursos para poder dar seguimento a essa pesquisa ampliada, contemplando a América Latina, Argentina, Chile, México, etc. Então, nós precisamos de apoio, tá? Para quem tem possibilidade de nos ajudar. Ao mesmo tempo, eu queria agradecer muito todos os amigos do República do Amanhã que estão presentes aqui e que participaram conosco desse encontro. Agradeço muito meu grande amigo Dominique Régnier, é um excelente parceiro, uma pessoa que realmente vai ficar conosco para sempre, espero. Nossa parceria realmente é uma coisa que funciona muito bem e eu espero que continuará funcionando ao longo dos próximos anos. Então, eu queria pedir uma salva de palmas para Dominique Régnier. Queria convidar vocês para um coquetel agora, imediatamente, graças ao senhor cônsul. Brillepont. Vai ser também muito interessante podermos seguir um pouco aqui, trocar um pouquinho mais com o Dominique e abordar outras questões. Muito obrigado a todo mundo. Tchau.